A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. Conforme mencionamos nos vídeos anteriores, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a expressão apostasia, que popularmente, de modo geral, a grosso modo, é traduzido como afastamento da fé. Porém, a palavra apostasia, quando voltamos às suas raízes, ela tem outros significados ainda mais profundos. A palavra apostasia vai aparecer na Bíblia em 3 classes gramaticais. Apostasia aparece na Bíblia como substantivo feminino, como substantivo neutro, que também é outra classe característica do grego, e como verbo, com significados parecidos, porém muito distintos uns dos outros. Apostasia, como substantivo feminino, só aparece 2 vezes na Bíblia, não mais do que isso, nesses textos que vamos colocar sobre a tela agora. O primeiro texto, Atos 21:21. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Apartarem-se aí é uma das variações então de apostasia. O segundo texto, 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia vai aparecer como substantivo neutro em apenas 3 textos bíblicos. O primeiro deles, Mateus 5:31, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. No original, carta de apostasion, ou seja, uma variante de apostasia. Mateus 19:7, disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Mais uma vez, carta de divórcio, carta de apostasion. E Marcos 10:4, e eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Então, é um dos sentidos da palavra apostasia, que é divórcio, afastamento de corpos. Já a apostasia como verbo vai aparecer 15 vezes na Bíblia. Vamos colocar alguns textos. Lucas 2:37, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Mais uma vez aí, apostasia como afastamento de corpos. Lucas 13:27, e ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Mais uma vez aí, apostasia como verbo de afastar-se. Atos 15:38, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Mais uma vez, apartado aí como afastamento de corpos. Lucas 4:13, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então está dizendo aí que o diabo se apostatou também. Então, se apostasia for só afastamento da fé, está falando que o diabo se afastou da fé, se desviou da fé. Então, ausentou-se aí, mostrando exatamente afastamento de corpos. Atos 19:9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Retirou-se, mais uma tradução aí de apostasia, como afastamento de corpos. Atos 5:37, depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos, foram dispersos, dispersar, afastamento também de corpos. Outro texto, Atos 12:10, e quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo aí também apostatou. Então o anjo negou a fé? Não. Apenas afastamento de corpos, mais uma vez aí, como verbo. Então são aí alguns exemplos de apostasia como verbo, que está voltado mais para afastamento de corpos.
O léxico grego de Liddell e Scott, conhecido e respeitado nos Estados Unidos, define a palavra apostasia apresentando 4 possíveis significados, de acordo com o contexto que ela vai aparecer no texto bíblico. O primeiro significado seria deserção, revolta, especialmente no sentido espiritual. Rebelião contra Deus. Esse é o sentido mais conhecido para apostasia no meio evangélico de forma geral. A segunda interpretação seria partida, saída, afastamento, desaparecimento. A terceira interpretação seria distinção e a quarta interpretação seria distância. E é um texto muito polêmico, que é 2 Tessalonicenses 2,3, que fala que quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então essa palavra teve algumas variantes no decorrer da história. Vejam bem, vamos à história das traduções. A Vulgata Latina, que foi a primeira tradução grega para o latim, que é datada no século IV por Jerônimo. Vulgata significa vulgar, comum, falado por todos. Então, a Vulgata Latina usou-se então a expressão latina dissessio, que significa partida ou retirada. Então, está relacionada a afastamento de corpos, partida, retirada. Outras traduções contemporâneas daquela época também usaram apostasia como partida ou retirada. Temos aí sobre a tela alguns exemplos. No ano de 1384, a Bíblia de Wycliffe, 1526, Tyndale, 1535, nós temos aí também outra tradução, 1539, 1576, 1583, 1608. Então temos aí todas essas traduções contemporâneas daquela época traduziram, segundo a Tessalonicenses 2,3, a palavra apostasia como afastamento, como partida, como retirada. E até mesmo, irmãos, quando voltamos para a etimologia da palavra, a expressão apo, no grego, sempre vai estar relacionada a afastamento. Apo significa para longe de. Um exemplo, Apocalipse é formado pela expressão apo mais calipto. Então, apo, para longe de, calipto, sombra. A etimologia de Apocalipse é para longe da sombra, tirar da sombra e expor à luz, trazer à luz, ou seja, revelar. O mesmo acontece com apóstolo, apo, para longe de, estelo, preparado, posto, colocado, ou seja, foi alguém preparado para ir para longe, cumprir a sua missão. Quando então passou-se a usar de forma geral, quando se generalizou todas as expressões apostasia como desvio da fé. Isso aconteceu no ano de 1576, quando foi feita a primeira versão católica da Bíblia. Então, em 1517, nós tivemos a Reforma Protestante, e então, como uma reação à Reforma, houve um movimento chamado Contra-Reforma. E na Contra-Reforma, a primeira versão católica da Bíblia foi escrita em 1576, onde pela primeira vez se traduziu a palavra apostasia como revolta, como rebeldia, fazendo uma alusão aos protestantes que se retiraram do meio católico. No ano de 1611, então, surge a famosa tradução King James, a tradução do rei Tiago, que continuou usando a palavra apostasia como rebeldia, afastamento da fé, como um contra-argumento para falar da Igreja Católica. Então, da mesma forma que a Igreja Católica chamou de apóstata quem se retirou de lá, então, a partir da versão King James, os protestantes também começaram a usar a mesma expressão apostasia para se referir àqueles que se desviavam da doutrina pura. A partir daí, então, irmãos, todas as igrejas passaram a adotar a palavra apostasia apenas como desvio da fé, afastamento da fé. Porém, nós vimos que nas origens da palavra é muito mais do que isso. Agora vamos aqui ao quadro para dar um exemplo do que está acontecendo, essa tradução, essa leitura de apostasia, ela se estendeu na história e passou a causar alguns problemas. Vamos ao quadro aqui e vou mostrar um desenho aqui para melhorar o entendimento com respeito a isso. Temos aqui no quadro a Igreja Católica. Então, nós tivemos a Reforma
protestante, 1517. Então, aqueles que se retiraram da Igreja Católica e se tornaram protestantes passaram a ser chamados de apóstatas. Então, a Igreja Protestante, a primeira igreja, foi chamada as igrejas históricas, ou reformadas, que foram frutos da Reforma Protestante. Então, todo aquele que se retirou daqui e veio para cá passou a ser chamado de apóstata. A partir daqui, os protestantes foram chamados de hereges e de anátemas. Anátema, ou seja, malditos. Então, os que se retiraram passaram a ser apóstatas, passaram a ser hereges e passaram a ser chamados de anátemas. Então, quando uma pessoa era excomungada da Igreja Católica, ela então passava a ser chamada de anátema, de maldita, de herege. Então, nós vemos que fugiu do sentido original da palavra. E depois acontece outra coisa, chamado movimento pentecostal. E no movimento pentecostal, as igrejas históricas reformadas começaram agora a ter uma experiência nova com o batismo do Espírito Santo. Então aqui começa o movimento pentecostal, onde da igreja protestante saíram várias igrejas renovadas. Temos aqui algumas aqui. Vou virar aqui a câmera. São outras igrejas aqui, tudo fruto do movimento pentecostal. E o que aconteceu? Esse discurso continuou. Vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa saiu daqui, da igreja protestante, e foi por uma igreja renovada. Então essa pessoa, esse mesmo discurso surgiu aqui dentro. Então passou a ser chamado de apóstatas e traidores. Conheci uma pessoa recentemente que estava numa igreja renovada e retornou para uma igreja tradicional. E quando ele chegou aqui, disseram para ele assim: olha, você veio de onde? Ah, eu vim daqui. Não, aqui nós não aceitamos então seu batismo, você precisa batizar de novo. Porque lá de onde você veio, eles eram traidores, eles nos traíram, saíram aqui do nosso meio. Então são traidores. Então o seu batismo lá não vale, você tem que batizar de novo. Então olha a situação. E às vezes essa mentalidade agora começa a se repetir nos nossos dias. Alguém sai daqui e vem para cá, passa a ser considerado um traidor, um apóstata que negou a fé. Então, essa é uma mentalidade que, infelizmente, ainda algumas minorias ainda têm. E apostasia não é isso. Apostasia não é mudar de igreja. Apostasia, então, dentre seus vários sentidos, é negar a fé, é se afastar da fé, é se afastar da doutrina, é se afastar do evangelho, ir para o mundo e começar a blasfemar da igreja, falar mal das igrejas. Isso sim é apostasia. Então, mudar de placa de igreja, trocar, isso não é apostasia. E apostasia tem o sentido também de afastamento de corpos, que é o significado que Paulo usa lá na segunda carta aos Tessalonicenses, que na visão pré-tribulacionista está apontando para o arrebatamento da igreja. Então, quanto à vinda do Senhor, nossa reunião com ele não será assim, sem que antes venha a apostasia, ou seja, o afastamento de corpos, ou seja, a igreja será afastada, o corpo de Cristo vai ser afastado da terra. Então, a apostasia também significa sair da apóstata. Como um soldado não apóstata, ele sai, ele é retirado, ele é levado para longe. Então, a visão pré-tribulacionista acredita que a apostasia ali em 2 Tessalonicenses está se referindo a arrebatamento, a afastamento de corpos. É lógico que as opiniões vão se divergir, vão ter pessoas que vão estar assistindo aqui que creem na visão meso ou na pós, também na pré, mas estamos aqui mostrando todas as variantes dessa palavra
para que você possa entender bem. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo e pedimos que você, por favor, deixe agora o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo, o YouTube possa estar te avisando. Nos ajude no crescimento desse canal, enviando esse vídeo, compartilhando. O padrão do YouTube é notificar apenas 30% dos inscritos. Então nós temos uma média de 700 inscritos, no mínimo então 210 teriam que ser notificados. E quando vemos o número de visualizações, está muito menor. Então tem alguma coisa errada, não funcionando muito bem. Sabemos que o que acontece na verdade com canais desse tipo. Mas eu conto com a sua ajuda, que você possa ajudar para que esse canal possa crescer e assim outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.